Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Apesar da nossa exposição estar em Mateus capítulo 6, nós vamos começar lendo apenas um versículo do capítulo 5, que eu julgo que é a viga mestra do Sermão do Monte, onde Jesus vai falar sobre a justiça que nós devemos apresentar. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler só esse versículo e depois nós vamos lendo gradativamente o capítulo 6 e expondo o capítulo 6. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Senhor, nós vimos a tua presença, pedindo para que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, a fim de que essa palavra, Senhor, seja aplicada em nossos corações, a fim de que possamos crer, compreender, obedecer e praticar toda a tua palavra. Nos ensina, Senhor, essa noite as características da falsa religião, para que, instruídos nelas, possamos andar de maneira firme em fidelidade diante do Senhor. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, nós vemos aqui o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, com as bem-aventuranças, e ele vai ali até o final do capítulo 7, quando Jesus faz a parábola dos dois fundamentos. E ali acaba o Sermão do Monte. Eu entendo que o versículo 20 do capítulo 5 é a viga mestra do Sermão do Monte. Jesus está falando sobre a justiça dos cristãos, o procedimento, a vida prática que nós devemos apresentar diante dos homens. E aqui Jesus nos coloca um parâmetro que nós não podemos seguir, que é o paradigma dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus, eles se assemelhavam na observância apenas externa, superficial da palavra de Deus. Eram pessoas extremamente religiosas, aparentemente muito piedosas, mas que não serviam a Deus de fato. Eles viviam uma falsa religião. Meus irmãos, eu parafraseando aquela frase que erroneamente as pessoas atribuem a Thomas Jefferson, né? Porque ela é de Qumran, o preço da liberdade é eterna vigilância. Se nós poderíamos parafrasear essa frase da seguinte maneira: o preço de uma igreja fiel é uma constante reforma. Não é à toa que a reforma holandesa tem como um grande lema, inclusive o lema que nós temos na nossa igreja lá em Barretos: uma igreja reformada precisa estar sempre se reformando. Por quê? Se nós não estivermos sempre atentos aos deslizes de nossa fé, aos deslizes de nossa religião, nós podemos cair nessa justiça dos escribas e fariseus, que não era ruim, mas ela não era suficiente. Ela não atinge os padrões impostos pelo reino de Deus. Então, depois do versículo 6, Jesus mostra a aplicação dessa frase, mostrando aqui dois mandamentos da lei de Deus. Primeiro, o homicídio,
mostrando que o homicídio não era apenas matar alguém de fato, mas ele começava muito antes, com a ira. Depois Jesus fala sobre o adultério e o divórcio, mostrando que o adultério não começava com a relação sexual fora do casamento, mas muito antes com a concupiscência do coração e com o divórcio. Meus irmãos, depois disso, nós temos o capítulo 6, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 1 do capítulo 6. Veja, guardai-vos de exercer vossa justiça. Ele retoma o mesmo tema do versículo 20. Guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão, não tereis salário junto ao vosso Pai Celeste. Então, meus irmãos, há 3 características da falsa religião que nós precisamos continuamente nos guardar. A primeira característica está aqui. A falsa religião, ela agrada a homens, não a Deus. O objetivo dela, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, mesmo que ela não tenha a intenção de agradar a homens, mas o objetivo dela é agradar a homens, não a Deus. A maneira como essa religião é exercida, ela está seguindo o prazer e a vontade dos homens e do mundo. A segunda característica, irmãos, é que a falsa religião, ela tem uma fidelidade parcial a Deus. Ela é parcialmente. A pessoa que tem uma falsa religião, ela é, em algumas áreas de sua vida, temente a Deus. Nas outras, ela segue o fluxo do mundo. E por último, uma falsa religião, ela não se orienta pela providência de Deus. Então, eu gostaria de iniciar essa exposição fazendo 3 perguntas a vocês e gostaria que no final nós pudéssemos respondê-las. Primeira pergunta: quem você quer agradar? Segunda pergunta: quem é o dono do seu coração? E a terceira pergunta: o que é mais importante para você? Meus irmãos, do versículo 2 ao versículo 18, nós vemos aqui essa primeira pergunta, os subsídios para a resposta dessa primeira pergunta. Quem você quer agradar? Os escribas e fariseus também queriam agradar a Deus. Se você observar aqui, eles davam esmolas, eles oravam, eles também jejuavam, eles tinham práticas de piedade, eles tinham uma religião milenar, eles queriam adorar a Deus, mas eles faziam isso de fato? Da maneira como eles davam esmola, a maneira como eles oravam, a maneira como eles jejuavam, agradava a Deus? Esse é o problema. Eu preciso ter cuidado com a minha vida espiritual, porque muitas vezes eu posso ter a intenção de agradar a Deus e acabar agradando aos homens. Veja, eles queriam agradar a Deus dando esmolas. Mas olha o versículo 2 e 3. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Dar esmola para o judeu, na lista das boas obras, era a boa obra número 1. Um judeu que se prezasse, era uma pessoa ávida em dar esmolas. Ele media, a sua piedade era medida
pelo grau de sua caridade, pela sua capacidade de fazer a misericórdia. Porque essa é a expressão aqui usada no grego. Fazer misericórdia. Só que qual é o problema do judeu? Era dar esmola? Não, era a maneira como ele fazia isso. E aqui Jesus usa uma hipérbole, né? Um exagero. Quando ele dava esmola na sinagoga, nas ruas, ele tocava uma trombeta diante dele. Ele fazia questão que as pessoas vissem ele dando esmola. Por quê? Para que as pessoas falassem dele como um judeu respeitável, como uma pessoa piedosa. Jesus está dizendo, quando você faz isso, você já atingiu o seu objetivo. Se você agradou a homens, os homens já estão agradados. Você já teve a sua recompensa, ela está aqui. Quando eles oravam, veja, se aqui no primeiro momento ele fala dos hipócritas, e a palavra hipócrita é aquele que está abaixo do juízo, é aquela pessoa que é tão flexível que ela muda ao sabor das pessoas com quem ela se relaciona. Tanto que a palavra hipócrita ela era usada muitas vezes para representar o ofício do ator, que moldava as suas faces, que moldava a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a partir da personagem que interpretava. Agora, veja a oração que era feita por esses escribas e fariseus. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Meus irmãos, o judeu piedoso, ele tinha horas específicas de oração. Às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, eram as horas oficiais de oração. Então, o judeu, ele se dirigia à sua sinagoga nesse momento, ele ia ao templo. Você lembra ali de Atos, de Pedro e João indo para o templo na hora da oração. Os muçulmanos fazem isso até hoje, né? Por exemplo, lá em Barretos tem uma mesquita. Então, nas horas de oração, você ouve lá o muazim, que é o chamado para o muçulmano orar naquela hora específica. Então, o judeu, ele tinha um problema. A oração que o judeu fazia, ela estava restrita a orações pré-formuladas, por exemplo, o Shema, que é a recitação de Deuteronômio 6, é a profissão de fé do judaísmo, é a oração mais feita pelo judaísmo, né? O Shema Israel Adonai Elohim Erá. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Eles tinham orações para todas as coisas, orações que eles decoravam e faziam. Havia horas específicas para orar. Havia todo um relacionamento engessado com as orações. Eles faziam orações longas e com muitas palavras para agradar os homens. Muitas vezes orações repetitivas. Olha o que Jesus vai dizer. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele vai dizer aqui que nós não poderíamos fazer vãs repetições. Olha o versículo 7. Orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Isso aqui é um exemplo disso. Vá lá para 1 Reis, os profetas de Baal, que ficaram durante um longo tempo repetindo as suas orações, para que Baal os ouvisse. E Elias não fez oração nem longa, nem cheia de palavrórios, apenas se dirigiu a Deus. Meus irmãos, eles também jejuavam, mas o jejum deles era também para agradar os homens. Quando jejuardes, não mostreis
contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O judeu, obrigatoriamente, ele fazia jejum no dia do perdão, no Yom Kippur. Se você for lá Levítico, vai dizer que ele deveria afligir a alma até o pôr do sol. Então era um jejum que ia até o final do dia. Muito parecido com o jejum que os muçulmanos fazem no mês de Ramadã. Então o muçulmano ele faz aquilo que nós chamávamos na década de 80 de regime da lua, né? Ele fica o dia inteiro sem comer e come no final do dia. É o jejum do muçulmano. Isso é muito importante para os povos orientais. Também é importante no Novo Testamento, mas eles faziam da forma errada. Então, eu queria que você entendesse uma coisa importante. Esses escribas e fariseus, eles queriam agradar a Deus. Mas ao agradar a Deus no jejum, na oração e na prática da esmola, eles acabavam agradando os homens, porque faziam da forma correta. E aí você pode, da forma incorreta. E aí você pode perguntar, mas pastor, qual é a forma correta então? Veja, Jesus vai dizer que a forma correta de dar esmolas era que a mão esquerda ignorasse o que faz a mão direita, no versículo 3. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto recompensará. Ou seja, a prática da esmola devia ser algo tão dissolvido no meu dia a dia, um hábito que eu nem teria noção de que estou praticando a caridade. A caridade não deve ser o momento, o ápice do meu dia, mas deve ser a maneira como eu vivo. Para que dessa maneira nem eu me surpreenda com a minha caridade e nem queira que as pessoas se surpreendam, porque essa é a minha maneira de agir. Ao orar, eles deveriam fechar a porta do quarto. A palavra quarto aqui, irmãos, é a palavra tameion no grego, que pode ser traduzido por quarto, mas geralmente ela é utilizada para falar de dispensa de alimentos. Porque na casa judaica, o único cômodo que tinha porta era a despensa. Imagina, judeu, né? Mulher tranca a porta de despensa para que ninguém pegue comida à noite, né? Isso seria um grande problema para mim, por exemplo. Mas a casa judaica, ela servia para tudo. Ela era um cômodo só, um grande cômodo, que servia para sala, cozinha. Então, por exemplo, você lembra daquela parábola de Jesus, que ele fala assim, que a pessoa bate de noite pedindo pão, e a pessoa fala assim, nós estamos dormindo. Aí você fala assim, puxa, o cara não podia sair do quarto, ir na cozinha, pegar o pão e levar para a pessoa na porta? Não, porque o judeu, quando ele ia dormir, ele desfazia a cozinha, virava quarto. As coisas da cozinha estavam já alojadas em um lugar específico. Para ele ir lá pegar o pão, ele tinha que acordar a família toda, desmontar as camas, que eram esteiras, e ir lá e pegar o pão e levar para a pessoa. Então, a questão aqui é orar em secreto. E uma oração que busca intimidade com Deus. Por isso Jesus ensina um modelo de oração, que não precisa ser necessariamente repetido, mas precisa ser utilizado. Então, uma oração que coloca o lugar de Deus na minha vida. Deus é Pai. O nome dele deve ser santificado. Eu tenho que ansiar pela vinda do reino dele. A vontade de Deus é maior e melhor do que a minha. Ela organiza a minha relação com o mundo ao meu redor. Então eu vou pedir o pão que eu preciso, e eu vou pedir para que o Senhor me perdoe na medida que eu perdoo as pessoas. Eu vou pedir a Deus que Ele me livre de cair em tentações. Jesus não nos ensina a pedir para que não tenha tentações. Jesus nos ensina a pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação.
Então a nossa vida de oração deve buscar intimidade com Deus. A pessoa que tem uma verdadeira religião, ela tem uma vida de caridade e uma vida de oração. Ela busca intimidade com o Senhor a todo momento. E essa pessoa, ao jejuar, ela não está interessada que as pessoas a vejam jejuando. Muito pelo contrário. Ela perfuma, ela passa óleo, né? Que não eram coisas extraordinárias, né? Você vê aqui, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Por que ele está falando isso? Porque isso era o que todo judeu fazia antes de sair de casa. Ungia a sua cabeça com óleo e lavava o rosto. Ou seja, você está jejuando, haja normalmente, porque o seu jejum não interessa ao seu próximo, não interessa às pessoas ao seu redor, interessa na sua relação com Deus. Para quê? Para que o jejum ele serve na nossa vida da seguinte maneira: eu retiro algo que para mim é importante, algo que não é pecaminoso e é importante, pode ser um alimento, pode ser uma diversão, para que eu saiba que nem só daquilo eu vivo de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum serve para que nós saibamos alocar as coisas em nossa vida, saber o lugar de cada uma delas. Para isso que serve o jejum. Então, meus irmãos, veja, uma religião verdadeira, ela não pode agradar aos homens, ela tem que agradar a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque os homens são volúveis. Há muitas igrejas hoje que modificam a liturgia, modificam o sermão e querem até modificar a Bíblia, com a desculpa e o pretexto de que mais pessoas sejam atraídas ao Evangelho. Meus irmãos, isso é o cumprimento daquilo que Paulo disse a Timóteo, que as pessoas no fim dos tempos sentiriam coceira no ouvido ao ouvir a sã doutrina e procurariam mestres que lhe fariam sobre as suas próprias fábulas. Então, meus irmãos, se nós tentarmos agradar os homens, nós modificaremos a nossa fidelidade, nós modificaremos os nossos princípios, e isso não agradará a Deus. Então o meu culto não serve para agradar as pessoas, o meu culto serve para agradar a Deus. A minha vida não serve para agradar as pessoas, a minha vida serve para agradar a Deus. Então há uma mudança radical de perspectiva. Eu deixo de agradar as pessoas para agradar profundamente a Deus. Isso nos leva a um segundo patamar. Quem é o dono do seu coração? Quem é o dono do seu coração? Meus irmãos, você pode dizer assim: é lógico que é Deus, pastor. É lógico que é Deus. Complete a frase. Se eu tiver espaço, eu serei mais feliz. Ou uma frase mais bíblica, aquela que a esposa de Jacó disse a ele: dá-me filhos, senão eu morro. Tire filhos, dá-me, senão eu morro. Se não for mais de Deus, mais da palavra, mais graça, então você conheceu o seu ídolo. E aqui Jesus começa dizendo uma coisa importante: não acumuleis, versículo 19, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Meus irmãos, Jesus disse que se você amar o seu pai e a sua mãe mais do que a ele, você não é digno dele. Se eu amar minha esposa mais do que a Cristo, eu não sou digno de Cristo. Se eu amar as minhas filhas mais do que a Jesus, eu não sou digno de Jesus. Aqui nós olhamos muitas vezes esse versículo e apenas colocamos os tesouros que existem: dinheiro, carro, casa, emprego. Não, tudo aquilo que eu tenho. Meus irmãos, será que nós estamos prontos a cantar Castelo Forte quando Martinho Lutero nos convida a dizer: se havemos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele nós reinaremos? Será que é isso?
Pois imagine se os tesouros de Jó estivessem nesse mundo. Imagine se Jó amasse mais os bois, os camelos, as ovelhas, até mesmo os filhos, do que a Deus. O que aconteceria naquele dia fatídico que ele descobriu que havia perdido tudo? Ele diria: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus? Pois é, meus irmãos, nós não podemos acumular tesouros neste mundo. Por quê? Todos os tesouros que você tem aqui estão suscetíveis à traça, à ferrugem e à ação dos ladrões. Tanto causas humanas quanto naturais podem afetar os meus tesouros na terra. Por mais que eu não queira, a minha vida, a vida da minha esposa e de minhas filhas não estão no meu controle, estão no controle de Deus. Por mais que eu tenha como caras as vidas delas, elas não são minhas, elas são de Deus. Os meus tesouros não podem estar neste mundo, os meus tesouros devem estar no céu, onde eles estão livres da ação da traça, da ferrugem e de ladrões. E Jesus completa dizendo: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quem é o dono do meu coração? Se eu disser que o meu maior tesouro são as minhas filhas, eu estou colocando as minhas filhas no lugar de Deus, e isso é um lugar injusto para elas estarem, porque elas nunca poderão me completar como Deus completa. Se eu disser que a minha esposa é o meu maior tesouro, eu estou colocando a minha esposa no lugar de Deus, e ela nunca poderá me completar como Deus completa. Meus irmãos, você não pode ter dois tesouros, um aqui na terra e um lá no céu. Nós deveríamos falar como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Meus irmãos, aquele que tem dois tesouros, acaba também tendo duas maneiras de enxergar o mundo. E Jesus vai falar dos olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, sadios, todo o meu corpo será luminoso. Se, porém, forem maus, todo o meu corpo será trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus quer dizer com isso? Quando eu tenho dois tesouros, a minha maneira de enxergar a vida, ela passa a ser também dupla. Aqui ele fala que a lâmpada do meu corpo são os olhos, o que traz luz para o meu corpo, o que orienta por onde eu devo ir, são os meus olhos. Nós poderíamos falar que é o nosso coração. Se os meus olhos buscam a luz, se os meus olhos buscam os tesouros que estão no céu, então a luz e todo o meu corpo está iluminado, todo o meu corpo busca esses tesouros. E quanto mais eu tiver tesouros no céu, melhor marido eu vou ser, melhor pai eu vou ser, melhor funcionário eu vou ser, melhor cristão eu vou ser. Agora, se os meus olhos estão focados nas coisas deste mundo, nas trevas deste mundo, se eu sou cúmplice das obras infrutíferas das trevas, eu começo a trazer trevas para dentro de mim. E há áreas da minha vida que começam a fazer o mal ao invés do bem. Eu começo a perder a distinção entre o que é certo e o que é errado. Então, mentir pode ser certo em algumas ocasiões. Pecar pode passar a ser certo em algumas ocasiões. Meus irmãos, a vida cristã não é assim. Então você não pode ter dois tesouros, você não pode ter duas maneiras de olhar a vida. Você tem que ter olhos bons, olhos sadios, que estão focados na luz, que buscam tesouros no céu. E aí Jesus apresenta a fonte desses problemas. Quando eu tenho dois tesouros, quando eu tenho duas maneiras de olhar a vida, é porque, na verdade, eu tenho dois senhores. Meus irmãos, você pode ter dois patrões. Você pode ter dois empregos. Mas um escravo não pode ter dois senhores. A ideia que Jesus imprime aqui, a palavra que Jesus utiliza no grego aqui,
é o servir como escravo. Um escravo só tem um senhor. Por que um escravo só tem um senhor? Porque só uma pessoa comprou ele. Colossenses 1,13. Você foi retirado do império das trevas pelo Pai e levado ao império do Filho. Como Deus fez isso? Pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz. Você foi retirado do império das trevas, você foi tirado deste mundo, você morreu com Cristo, e agora você é um novo homem. Então você não pode ter dois senhores, porque ou você vai amar a um e se aborrecer do outro, ou você devotará a um e se desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus e as coisas que este mundo pode lhe dar. Quem é o dono do seu coração? Meus irmãos, eu trabalhei, quando era seminarista católico, com um padre que dizia uma coisa importante. Pela graça comum. Tempo e dinheiro você dá só para quem você gosta. Meus irmãos, se Deus é o dono do meu coração, eu vou saber disso pelo tempo que eu gasto com as coisas de Deus. E aí eu pergunto, você iniciou a sua leitura bíblica anual? Como anda o seu culto doméstico? Como foi a sua fidelidade no tempo do isolamento com as programações online? Eu não sei, eu nem sou pastor aqui, sou pastor em Barretos. Mas eu quero que você pense sobre isso, porque nós viemos aqui, não, olha, Deus é tudo que eu tenho, é o dom do meu coração. Mas se eu for colocar na ponta do lápis o tempo que eu gasto com Deus e o tempo que eu gasto com o mundo, muitas vezes você vai ver que você gasta mais tempo com o mundo do que com Deus. Só que a gente acha que Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ele é tão misericordioso que ele tem que entender que, afinal de contas, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Pois é, mas há coisas que você não deixa de fazer mesmo trabalhando. Você come, você escova os dentes, você toma banho, você se barbeia. Meus irmãos, quem é o dono do seu coração? E por último, o que é mais importante para você? Quando a minha vida com Deus, ela não agrada mais aos homens, mas a Deus, quando agora a minha fidelidade é exclusiva para com Deus, os meus tesouros estão em Deus, os meus olhos estão em Deus, Ele é o Senhor da minha vida, vem uma preocupação. Tá bom, pastor, muito bom, mas o que nós haveremos de comer, beber e vestir? Porque afinal de contas, as coisas custam dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de tempo para trabalhar, para comprar o alimento, para comprar as roupas que eu uso, os meus artigos mais básicos. Nosso maior engano, meus irmãos, é achar que a fonte do meu sustento vem do trabalho. O trabalho, ele é importantíssimo. Deus criou o trabalho antes do pecado. O trabalho não é um castigo. O trabalho é uma bênção de Deus. Só que o trabalho, ele não é a fonte do meu sustento. O trabalho é o instrumento que Deus criou a fim de que Ele me abençoe. A fonte do meu sustento está em Deus. É por isso que nós trazemos o dízimo. Ah, é, pastor? Então a fonte do meu sustento é Deus. Ah, então eu posso deixar de trabalhar e Deus vai me sustentar. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não deve comer. A questão é saber qual é o lugar do trabalho, qual é o lugar de Deus na sua vida. O trabalho é o instrumento que Deus usou para lhe abençoar, para lhe sustentar. Só que sem respiração você não trabalha. Isso quem deu você foi Deus. As pessoas mais ricas do mundo não podem comprar um dia mais de vida. Nós vimos esse ano que passou o quão importante é respirar, não é verdade? Pois é. E Deus lhe deu essa capacidade.
Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu habilidades que você usa no seu trabalho. Então, a fonte do seu sustento é Deus. E aí Jesus usa duas metáforas para explicar isso para a gente. Ele fala, olhai as aves do céu. Elas não semeiam, versículo 26, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, apesar de elas não fazerem nada disso, apesar de elas não trabalharem, o Pai Celeste as sustenta. Outra metáfora é o lírio do campo. O lírio do campo. Ele vai dizer a mesma coisa, não é? Considerai como crescem os lírios do campo, a relva do campo. Eles não trabalham, não fiam, contudo se vestem de maior glória que Salomão. Então ele coloca dois elementos que não trabalham, mas são sustentados. Os pássaros têm comida e bebida, os lírios do campo têm a sua vestimenta, e isso vem de Deus, porque Ele é a fonte do nosso sustento. E ele vai dizer o seguinte, o meu trabalho e as adversidades dessa vida não me podem colocar ansioso. É como Paulo diz aos Filipenses, nós não podemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes, fazermos conhecidas nossas petições, por meio da oração, da súplica, com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração em Cristo. Então, meus irmãos, por mais ansioso que você esteja, versículo 27, você não pode acrescentar um côvado, um passo à sua vida. A sua ansiedade não adianta nada. Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver satisfeito, contente, em toda e qualquer circunstância, tanto nos dias de abastança, quanto nos dias de penúria. Qual era o segredo de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o Senhor cuida das nossas vidas. Pedro vai dizer lá, 1 Pedro 5,17, colocai sobre Cristo as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, se eu sirvo aos homens, se eu agrado aos homens, a minha maneira de olhar o futuro é como os ímpios. É como os ímpios. Olha só o que Jesus diz no versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Meus irmãos, todos nós estamos na expectativa de uma vacina ou um tratamento eficaz para essa moléstia que nos abateu durante o ano passado e começa ainda a ceifar vidas no começo desse ano. Mas a nossa segurança não está nem em vacina, nem em nenhum outro medicamento. Lá na nossa igreja eu brinquei dizendo o seguinte, nossa confiança não está nem em vacina, nem em cloroquina. A nossa segurança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Nós temos que olhar para o futuro de qual maneira? Sabendo que o Senhor cuida de nós. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa que excede ao dos escribas e fariseus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, eu tenho que pensar o seguinte, o que é mais importante para mim? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus termina o versículo capítulo 6 com uma fala não muito otimista. Tem um filme no Netflix agora, chama
Ouse Acreditar. Eu assisti, achei bonito, quase chorei no final. Mas ele traz aquela linha do segredo. Quem era crente no início dos anos 2000 lembra, né? Se você pensar positivo, o universo vai conspirar a seu favor. Então, pense positivo, né? E o universo vai conspirar a seu favor. Meus irmãos, quem resolve a minha vida não é o meu pensamento, é Deus. E Jesus começa dizendo o seguinte, olha, ele termina dizendo o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã trará os seus cuidados. Se você está preocupado se amanhã terá problema, não se preocupe, amanhã terá problema. Pronto. Basta ao seu dia o próprio mal. Preocupe-se com os problemas de hoje. O amanhã, Deus está cuidando. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas que não acontecem e deixamos de nos preocupar com o que realmente importa. Então, irmãos, eu volto às 3 perguntas que eu fiz no início. Quem você quer agradar? Se a sua justiça foi a dos escribas e fariseus, mesmo que você queira agradar a Deus, está agradando aos homens. Queira agradar a Deus. Como eu vou fazer isso? Sem errar o meu objetivo, pastor. Transformando isso na sua maneira de viver. A vida com Deus, ser cristão, não é algo que você faz algumas horas na semana. É aquilo que você é. É aquilo que você é. Quem é o dono do seu coração? Jesus. Porque Ele pagou o seu preço na cruz do Calvário. E só estando lavado pelo sangue dele, você entrará na Jerusalém Celeste. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas faça isso de maneira não muito abstrata. Lembre-se, quanto mais abstrato for os seus projetos, mais fácil eles não acontecerem. É igual regime. Eu vou fazer regime esse ano. Se você não tiver uma meta específica, meus regimes são todos muito abstratos. Não parece. Não coloque posições abstratas. Comece com coisas práticas. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Um de manhã, um à tarde, um à noite. 3 capítulos. Não importa se eu vou acabar a Bíblia em um ano ou não. O que importa é que eu vou ter uma leitura bíblica diária. Eu vou me abastecer da palavra de Deus. Porque só assim eu vou passar a pensar biblicamente. Eu vou orar com mais frequência. Eu vou me reunir com a minha família, nem que seja uma vez por semana, para fazer o culto doméstico. Eu vou ler a Bíblia com os meus filhos. Eu vou ensinar o catecismo a eles. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as suas preocupações, Deus cuidará. Que Deus lhe dê a sua graça.